Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida dessa quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse é o programa Reflexão em Vida, o nosso programa devocional que vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações para que você continue nos acompanhando e seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Vai ser um prazer e uma alegria poder ter você aqui conosco de segunda a sexta-feira, ouvindo a palavra de Deus. É muito importante também que você que está nos assistindo nesse instante, compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais, porque nós queremos alcançar o máximo de pessoas possível com essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança, essa mensagem que vem do trono de Deus para o nosso coração. Então, não deixe de compartilhar. Compartilhe com o máximo de pessoas aí que você puder, para que nós possamos, nessa quarta-feira, impactar o máximo de pessoas possível, tá bom? Ok, então vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir em Mateus, texto de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 31 até o versículo 35. Mateus, capítulo 26, versículos 31 a 35 nos diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite serei uma pedra de tropeço para vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser uma pedra de tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: Ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E os discípulos disseram o mesmo. Todos os discípulos disseram o mesmo. Queridos, esse texto é o momento que Jesus avisa a Pedro que ele haveria de negá-lo. Ontem nós falamos de Judas Iscariotes, que haveria de traí-lo. Hoje nós vemos aqui Jesus falando para Pedro que ele haveria de negá-lo. O que me chama a atenção e que eu quero destacar nessa manhã, na nossa devocional, é que o ser humano não é tão forte quanto muitas vezes acredita ser. Veja que Jesus ele chega para os discípulos, e Jesus sempre teve um relacionamento aberto com os discípulos, sempre compartilhou. Ele mesmo disse que chamava os discípulos de amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sim. Então Jesus ele compartilha com os seus discípulos aquilo que estava para acontecer, até para que os discípulos se preparassem e para que, quando acontecesse, eles soubessem que Jesus realmente tinha conhecimento, tinha ciência de tudo aquilo que lhe haveria de acontecer. Então Jesus ele diz para os discípulos aquilo que iria acontecer. Ele diz que ele seria ferido e automaticamente os discípulos seriam dispersos, né? E Pedro, então, impulsivo como sempre, ele toma a palavra e diz: Olha, ainda que o Senhor venha a ser uma pedra de tropeço para todos, nunca o será para mim. Quantas vezes nós também não já dissemos, assim como Pedro, que nunca mais iríamos fazer tal coisa, ou que nunca mais deixaríamos de fazer determinada coisa, ou que isso e que aquilo, como se o controle das coisas estivessem realmente em nossas mãos. E quando a gente menos imagina, as coisas aconteceram diferente daquilo que nós dissemos que iríamos fazer ou deixar de fazer. Isso é muito importante, porque quando nós percebemos
as nossas limitações, as nossas fragilidades, quando percebemos as nossas vulnerabilidades, nós buscamos estar cada vez mais próximos de Deus por entendermos o quanto nós dependemos de Deus. Um dos grandes problemas do ser humano é a sua autossuficiência, o seu sentimento, na verdade, o seu sentimento de autossuficiência, porque o ser humano não é autossuficiente. Nós precisamos de Deus. O problema é que, às vezes, quando as coisas começam a dar certo, quando aparentemente está tudo muito bem, a gente começa a viver meio que no automático e como se não precisássemos de Deus. Então, não oramos como deveríamos, não lemos a palavra como deveríamos, não buscamos a Deus como deveríamos, entende? Não nos cuidamos como deveríamos. Às vezes acabamos agindo de uma forma que desagrada a Deus. O apóstolo Paulo, ele relata que por 3 vezes ele pediu ao Senhor que ele tirasse um espinho na carne. E o Senhor respondeu para ele dizendo o seguinte: olha, a minha graça te basta. E Paulo entendeu que aquele espinho na carne era, na verdade, uma forma de lembrá-lo do quanto ele dependia do Senhor. E aí, então, ele diz: olha, quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Ou seja, quando eu reconheço as minhas fraquezas, quando eu reconheço as minhas limitações, quando eu reconheço as minhas vulnerabilidades, então é que eu busco a Deus como devo buscar e Ele então me fortalece. Essa era a ideia do apóstolo Paulo quando ele fala sobre a questão do espinho da carne. Então Jesus diz para ele: olha, a minha graça te basta. Pedro, ele achava que poderia enfrentar qualquer coisa. Ele diz: olha, ainda que o Senhor se torne uma pedra de tropeço, para mim o Senhor não será uma pedra de tropeço. E ele é tão audacioso que ele chega a dizer no versículo 35, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E aí os outros discípulos vão no mesmo embalo e dizem a mesma coisa: olha, nós também estamos aqui dispostos para morrer pelo Senhor. Mas a gente vai ver, inclusive, nos próximos programas, que quando Jesus ele vai ser preso, quando os guardas chegam para prender Jesus, os discípulos vão embora. A gente vai ver depois o momento em que Pedro realmente nega Jesus. E é interessante que às vezes a gente pensa que esse negar é uma coisa que está muito longe e tal, mas Jesus, olha, esta noite, versículo 34, Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Isso me faz lembrar aquela parábola, né, em que Jesus conta do homem cujo campo havia produzido muito. E ele diz: olha, o que é que eu vou fazer? Porque os meus celeiros não cabem toda essa minha produção, toda essa minha colheita. E aí ele tem aquilo que ele considera ser uma brilhante ideia. Ele diz: olha, eu vou derrubar esses celeiros, vou construir outros maiores, vou guardar ali toda a minha colheita, todos os meus cereais e vou dizer: olha, alma, fica tranquila, relaxa, vive de boa, porque tens muito para ti. Estou cheio de bens, posso agora ficar tranquilo, de boa, né? E Jesus então disse assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Olha que coisa interessante. Jesus diz: olha, esta noite, não é assim um dia, não, mas esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas e nos esquecemos daquilo que é essencial. Às vezes nós achamos que já temos tudo que precisamos, achamos que somos tudo que queremos ser, achamos que a vida ela é resultado simplesmente das nossas habilidades, aquilo que temos é fruto do nosso esforço, quando na verdade nós somos completamente dependentes de Deus. Então, um dos grandes problemas do ser humano é o seu sentimento de autossuficiência. É achar que pode viver sem Deus, é achar que pode agir
sem a direção de Deus, sem a bênção de Deus, sem o cuidado de Deus. Outro grande problema do ser humano é o seu orgulho. É não reconhecer as suas falhas e não estar disposto a aprender. Eu gosto sempre de falar de que é muito importante que nós tenhamos um coração ensinável, um coração disposto a aprender, um coração aberto para ouvir a voz de Deus e aprender de Deus e obedecer a Deus. Tem pessoas que acham que já sabem tudo. Tem pessoas que acham que não precisam de Deus. Tem pessoas que acham que são perfeitas, que não tem nenhum erro, nenhuma falha, nenhum problema. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. A autossuficiência e o orgulho são dois grandes entraves na vida do ser humano. Não permita que o sentimento de autossuficiência te afaste da dependência de Deus. Não permita que o orgulho te impeça de reconhecer as suas falhas e buscar aprender e obedecer a Deus. Nós somos dependentes de Deus. Nós não somos autossuficientes. Nós não somos infalíveis. Nós não somos autossuficientes e nós não somos infalíveis. Pense sobre isso. E para finalizar a nossa reflexão de hoje, uma coisa que eu acho muito bonita nesse texto é quando Jesus, ele diz no versículo 32 o seguinte: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. No mesmo momento em que Jesus fala que ele seria ferido, ele seria preso, no mesmo momento que ele fala também a Pedro que ele o negaria, Jesus também fala aos discípulos sobre esperança. Jesus diz aos discípulos: olha, eu vou ser ferido, vou ser preso, mas não vai acabar aí. Não vai acabar aí. Eu serei morto, mas eu ressuscitarei. E o que torna Jesus diferente de todos os outros líderes religiosos que já existiu em toda a história da humanidade é que Jesus foi morto, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Existem pessoas, a exemplo de Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, mas depois Lázaro morreu. Jesus, ele foi morto, mas ele ressuscitou e ele está vivo, assentado à direita do trono de Deus. Então, Jesus, naquele mesmo momento, ele transmite aos discípulos a esperança. Olha, depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vocês. Ele já está dizendo para os discípulos que ele seria morto, mas ressuscitaria. Venceria a morte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa situação que você está vivendo não é o fim. Talvez você esteja enfrentando aí um problema, uma dificuldade. Isso não é o fim. Ainda que você esteja enfrentando um sofrimento, isso não é o fim. Para quem serve a Deus, o sofrimento não é eterno. Para quem tem Jesus como seu Senhor e Salvador, o sofrimento não é eterno. Pode durar muito tempo e de repente durar até toda essa vida aqui na Terra. Mas na eternidade não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro, não haverá mais morte. Porque lá as primeiras coisas são passadas, tudo se faz novo. Então eu quero conclamar você nessa manhã a depositar a sua fé em Jesus, aquele que é o autor da vida, aquele que é o início e o fim de todas as coisas, aquele que é o alfa e o ômega. Em Jesus está a nossa grande e verdadeira esperança. Em Jesus está a segurança que nós precisamos. Em Jesus está a vida e a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que você possa refletir sobre isso hoje. Cuidado com o sentimento de autossuficiência, com o orgulho. Coloque-se diante de Deus, olhe para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Permaneça firme em Jesus. Tenha um coração ensinável e viva cada dia para o louvor da glória de Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã,
nosso programa estará de volta, tá bom? Não esquece de compartilhar. Se esse programa abençoou a sua vida, se esse programa fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.